Eu quero ler Atos, capítulo 10, verso 38, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Estude na tua casa Atos, viu, irmão? Um livro maravilhoso que conta a história da igreja primitiva. Atos, capítulo 10, verso 38. Você vai ver uma expressão diferente aqui. Para nós vai soar estranho. É muito estranho, né? O escritor de Atos dizer isso aqui. Mas é bíblico. Então nós vamos olhar com olhar bíblico e entender por que ele falou isso. Atos 10, 38, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então, lembra que eu disse? A obra do Espírito Santo é fazer o quê? Engrandecer o nome de Jesus Cristo. Exaltar o nome de Jesus. O ministério do Espírito Santo aponta para Jesus. E Jesus, quando esteve na terra, não fez milagre porque era Deus. Ele era homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. Então, aqui já começa, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então Deus ungiu ele com a pessoa. O poder é o efeito. Deus ungiu ele com o Espírito Santo e com o efeito que é o poder do Espírito Santo. E como ele andou por toda parte, quer dizer, onde ele ia, ele andou por toda parte fazendo o bem. Olha que maravilhoso. É assim você também, em nome de Jesus, onde você vai fazer o bem. Tem dois irmãos só falando amém. Onde você vai fazer o bem. Amém. Agora entra a questão. E curando, ele fazia o bem e curava. Ele fazia o bem e curava. Ele fazia o bem e curava. Mas aqui entra o segredo, Ele curava todos os oprimidos do diabo. É estranho. É cura ou é libertação? É cura ou é libertação? Porque ele curava o oprimido do diabo. Então doença é do diabo. Ele curava todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela sua palavra, e nós pedimos em nome de Jesus revelação, instrução e sabedoria. Fala conosco, e mais do que nós queremos entender, queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, e queremos também ser usados nas suas mãos, como canais de bênção. Assim como Jesus andava por onde ia, fazendo o bem, curando, nós queremos ser usados também da mesma forma. Usa-nos em nome de Jesus, e usa a minha vida, fala através de mim, a tua igreja, e de uma forma profética. É o que eu te agradeço, crendo em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu tenho falado sobre cura divina para os irmãos que estão aqui comigo, e se você esteve comigo na semana passada, você me ouviu falando sobre cura, e eu falei que existem curas que são instantâneas e progressivas, e eu citei dois exemplos de duas pessoas cegas, uma que foi curada instantaneamente, e outra que foi curada progressivamente. A Bíblia diz que havia um homem no caminho que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, chamado Bartimeu, e a Bíblia diz que Jesus se aproximou dele e disse: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero enxergar. E o Senhor Jesus disse: então veja. E instantaneamente ele foi curado.
E eu disse que isso é com relação à cura, mas serve para todas as áreas da minha vida quando Jesus fala comigo, quando Deus fala comigo. Então, quando Deus libera a palavra, eu posso ter uma resposta imediata. Então eu vim buscar nessa manhã uma resposta de Deus, e eu estou clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, abre uma porta de emprego. Deus, muda essa realidade que eu estou vivendo. Então, seja o que é que você está buscando, existem respostas que são instantâneas. Deus faz na hora. Ele liberou a palavra porque viu fé no teu coração. Pronto. Jesus olhou para ele e viu que ele tinha a fé necessária para aquele milagre, e instantaneamente ele foi curado. Agora, tem um outro irmão que a Bíblia diz que também queria ser curado por Jesus. E aí, a cura não foi instantânea, ela foi progressiva. Porque o Senhor, Ele sonda corações, e muitas vezes Ele vai testar a nossa fé. E irmão, quarta-feira Deus falou algo comigo maravilhoso. O Senhor me disse, na live que eu estava fazendo: a fé enxerga o que os olhos ainda não viram. A fé enxerga o que os olhos ainda não viram. A fé enxerga o que os olhos ainda não viram. Isso é fé. E talvez seja o tema dessa pregação de hoje. A fé enxerga o que os olhos ainda não viram. Esse outro irmão também estava cego. Jesus olhou para ele, viu que ele tinha fé, mas talvez não era fé para o milagre instantâneo, mas era para milagre, porque ele foi buscar em Jesus a resposta para o problema dele. Jesus, ele cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos dele e fala: vai para o tanque de Siloé se lavar. E se ele não obedecesse à palavra que recebeu, não seria curado, ficaria com o olho sujo e cego, continuaria cego, mas agora com o olho cheio de lama. Eu acho que Jesus pegou o pó e formou um olho novo, porque na condição que ele estava, tinha que ser um olho novo. Então o Senhor Jesus disse: foi formado do pó, e do pó eu vou botar pó nesse olho seu aí para curar você. Eu acho. Jesus, ele cospe na terra, faz um lodo, passa no olho e diz: vai para o tanque de Siloé se lavar e você vai ser curado. Aquele irmão se levanta, cego, normalmente usava uma capa. O anterior, só recebendo a palavra, já jogou a capa longe. Então ele tinha fé para um milagre instantâneo. Esse não, esse ia ter que dar passos em direção ao milagre. Recebeu a palavra, mas ainda seria progressivo, não era na hora. Ele ia ter que exercitar a fé dele para viver aquele milagre. Tem coisas que Deus fala e não acontece na hora, mas a palavra tem que ficar dentro de você para você viver esse milagre. Então tem que exercitar a fé, tem que manter a palavra. Deus falou isso, ainda que eu não esteja vivendo isso, Deus falou isso, eu vou viver. Então ele se levantou e deu passos, e ele estava indo ao encontro do milagre, que era Siloé. Quando ele chegou no poço, ele se dobrou, pegou a água do poço. Falei também semana passada que a Silmara, na caravana que a gente estava em Israel, minha irmã, foi a única que nadou no poço de Siloé. Nadou sim. Pensa que ninguém tinha coragem de fazer isso. Ela nadou no tanque de Siloé. O cego só pôs água no olho. Ela falou: quero cura para o corpo inteiro. Mas enfim, não sei se deu certo, mas está viva, né? Ele limpou o olho, e quando ele obedeceu a palavra, porque ele creu, foi curado. Eu falei semana passada sobre milagres que acontecem instantaneamente e milagres que acontecem progressivamente. Tudo bem? Tem coisas que vão acontecer
na hora. Tem coisas que eu recebo a palavra e eu sei o que Deus falou, e eu continuo caminhando em direção à palavra que eu recebi. Falando nisso, irmão, esses dias eu recebi uma palavra com relação à igreja. Ela é maravilhosa. E assim que Deus me permitir, eu vou transmitir para você, que vai nos direcionar e vai nos dar muita esperança. E eu estou sonhando com coisas grandes. Mas enfim, falei sobre cura instantânea e progressiva que vem de Jesus. Mas falei para os irmãos, vou deixar você equilibrado, dizendo que Deus pode também usar a cura através da medicina. Que não é errado consultar médico e nem tomar remédio. É a cura através de um homem, mas Deus usando a sabedoria humana. De qualquer forma é Deus fazendo, mas pode ser também. Então eu queria equilibrar você, para dizer que você pode receber milagres que vêm de Deus, instantâneo, progressivo, e coisas que são bondade de Deus, que o Senhor faz na terra. A Bíblia diz que Deus, Ele dá o sol para o justo, e o ímpio se beneficia também. Então tem coisas que Deus faz, que Ele é bom. O nosso Deus é bom, e Ele quer o seu bem. Conta para os irmãos pertinho de você, o nosso Deus é bom, e Ele quer o seu bem. Fala para a pessoa do outro lado também, o nosso Deus é bom, e Ele quer o seu bem. Mas aí, irmão, chegamos a um lugar hoje, que eu quero falar rapidinho para você, para orar por você. Nesse texto de Atos que diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Vem uma interrogação, curando oprimidos pelo diabo. E aí que entra o grande problema, que eu já ensinei aos irmãos. Existem pessoas que acham que toda doença é Deus colocando na vida das pessoas. É extremo. Existem pessoas, mesmo crentes, que acreditam que Deus coloca doença na vida das pessoas para corrigi-las, para tratá-las. Não é Deus não. Deus não faz isso. Agora o outro extremo é achar que toda doença também vem do diabo. E eu olhando para esse texto posso dizer, pastor, mas aqui fala que Jesus curava os oprimidos do diabo. Que negócio é esse? Bom, existem 3 fontes de doença. As doenças podem ser naturais, elas podem ser emocionais, ou elas podem ser de fundo espiritual. Doenças podem ser naturais, emocionais ou espirituais. Quando é natural? Bom, consequência do pecado adâmico. O Senhor disse para Adão, o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. E ele comeu. E aí o que acontece? Por causa disso o Senhor disse, do pó fosse formado, do pó voltará. Então Deus não planejou a doença, foi uma escolha do homem. Ele escolheu a morte, infelizmente. E por causa disso, todos ficaram debaixo dessa maldição da morte. Mas o castigo da morte, ou a punição, foi colocada em Cristo, por nós, na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. Então, irmão, o que eu tenho que apontar? Olhar para Jesus, mas eu vou entender, presta atenção. O seu corpo pode adoecer, seja você de Deus ou não. Seja você que crê em Deus ou não crê. Pastor, intercessor, diácono, recepcionista, ministro de louvor, bispo, apóstolo, vice-deus, o que quiser ser.
ainda está nesse corpo que adoece. Eu adoeço. Eu adoeço também. Todos nós adoecemos, infelizmente, até chegar um dia em que nós voltaremos para o pó, se o Senhor não voltar antes. Mas a fé enxerga o que os olhos ainda não viram, e a fé me leva à verdade bíblica que diz que esse corpo mortal, essa casa vai ter que ser desfeita, esse templo vai ser desfeito. Eu não sou esse corpo, eu moro nesse corpo. Ele vai ser desfeito, mas eu consigo enxergar pela fé um novo corpo. E a Bíblia diz que um dia, quando o Senhor Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados e receberemos um novo corpo. E esse novo corpo é imortal. Então, o que é mortal vai se revestir da imortabilidade, e o que é corruptível hoje vai se revestir da incorruptibilidade, e nós seremos como Jesus, um corpo como Ele tem, e nunca mais teremos doenças. Mas a Bíblia fala, irmão, que é dado ao homem viver até 120 anos. Você pode chegar até 120, você pode chegar. Se tiver fé e orar, pode chegar até lá. Mas depois de 70, a Bíblia fala que é só enfado e canseira. Mas enfim, tem fé para chegar aos 120, chega. Mas além disso você não vai passar, porque para a semente não vai ficar. Mas eu quero te dizer, irmão, que por mais de Deus que você seja, queridos, por mais de Deus que você seja, e por mais usado por Deus que você seja, existem mesmo assim doenças que adoecem o corpo, e não tem nada a ver com pecado. Ai, aquele pastor lá está doente porque ele está em pecado. Não tem nada a ver, irmão. Tem a ver com a queda de Adão, e como consequência nós adoecemos. João, ele disse: se dissermos que não pecamos, mentimos e fazemos Deus mentiroso. Todo mundo peca, cada um tem um pecado diferente. A questão é essa. Mas a graça cobre todos nós, o sangue foi derramado para todos nós, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então eu olho para a obra da cruz e eu encontro ali, na obra da cruz, salvação para o meu corpo, cura para o meu corpo, liberdade para a minha alma. A primeira fonte que pode existir de enfermidade são coisas naturais. Crente pega resfriado, pastor fica resfriado, pastor pode ter câncer, pode morrer de câncer, pastor pega Covid, já peguei, e podia ter partido para a glória, ué, mas estou aqui, talvez para te ensinar isso, que tem coisa da vida que é o mal aí do mundo, mas o Senhor disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmão, são causas naturais, e que nas causas naturais também tem cura para você. Agora, existem doenças que são de fundo emocional. Elas podem afetar o teu corpo, mas não são doenças físicas. São doenças da sua mente, ou da nossa mente, que pode de alguma forma afetar o corpo e desestabilizar a saúde física. São chamadas doenças psicossomáticas. A palavra, que Deus te abençoe, irmão. A palavra psicossomática vem do termo psique. Psique é psicológico. Existem pessoas que estão com a alma, com a mente doente, e isso pode ser transferido para o corpo e adoecer o corpo.
Uma pessoa, irmão, que entra para uma ansiedade pode desenvolver uma crise de ansiedade, e a crise de ansiedade pode afetar a pressão sanguínea. A crise de ansiedade pode afetar batimento cardíaco. A crise de ansiedade pode fazer com que a pessoa, inclusive, tenha infarto. Mas ela não tem problema cardíaco, mas ela infartou por uma crise de ansiedade. Então são doenças que podem ser emocionais, mas que afetam também o físico. A depressão é uma doença emocional, que adoece a mente, mas pode afetar o físico. A pessoa fica fraca, sem vontade de comer, ela quer ficar longe de outras pessoas, afeta convívio social, enfim. Nesse caso, existem doenças que são psicossomáticas, doenças emocionais que afetam também o corpo. E por último, as doenças de fundo emocional ou espiritual. O que é uma doença de fundo espiritual? É quando é provocada por espíritos malignos. Os demônios adoecem os corpos das pessoas. Toda pessoa que tem um demônio agindo na vida dela é uma pessoa doente. E normalmente ela vai no médico, faz uma bateria de exames e não encontra o porquê daquela doença. Ela sente dor, ela se sente mal, mas ela não encontra o porquê. Aquilo pode ser uma opressão demoníaca. Pastor, toda pessoa doente é uma pessoa endemoniada? Não. Aí existe a diferença: espírito demoníaco que provoca doença e espírito de enfermidade que também é maligno. Mas são duas coisas diferentes. Espírito demoníaco que provoca doença é uma coisa, e espírito de enfermidade que pode deixar a pessoa doente também é outra coisa. Vamos lá para você entender. Se uma pessoa ela está debaixo de um domínio de um demônio, o corpo dela está doente. Nem todas as pessoas que são doentes ela tem demônio, mas toda pessoa que tem um demônio agindo na vida dela, ela está doente. Tudo bem? Agora, por que esse texto fala que Jesus curava os oprimidos do diabo? Porque aí existe um espírito dentro da doença. Toda doença tem uma vida roubando a saúde do corpo. Toda doença tem uma vida roubando a vida do corpo. O câncer é uma célula que ela mutou, houve uma mutação na célula, e agora aquela célula começa a se alimentar das células boas. Então é como se tivesse um outro organismo se desenvolvendo dentro de um organismo. E é exatamente essa palavra que Jesus curava pessoas que estavam debaixo de espíritos de enfermidade. Bom, tanto doença natural, como emocional, como espiritual, foi levada na cruz por Jesus Cristo. O profeta Isaías disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas doenças e nossas enfermidades. Contudo, nós dizíamos que Ele era castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por suas feridas fomos sarados. Então, como é que eu oro com relação a isso? Os três casos, seja natural, emocional ou espiritual, a primeira coisa que eu devo fazer é lembrar de Jesus na cruz. Irmão, quando Jesus foi para a cruz, o corpo dele estava retalhado, o corpo dele estava dilacerado, ao ponto de nas costas dá para ver osso.
Isso é pisadura, isso é ferida. Então cada enfermidade estava ali nele. Há estudos que dizem que existem muitas doenças, mas que se for fazer ramificações, ou se voltar à origem das doenças, dizem que chega a 39, talvez seja por isso que ele levou 39 chicotadas. Então, o que eu lembro? Bom, fui sarado, posso receber cura instantânea ou progressiva, seja essa enfermidade natural, seja emocional ou seja espiritual. Eu olho em primeiro lugar para a cruz, e eu encontro nas feridas de Jesus a solução para aquele problema, seja ele o diagnóstico que for na medicina, o mais complicado que seja. Agora, irmão, eu não vou além da soberania de Deus. Deus é soberano, mas eu olho para a cruz e vejo o amor e a graça. Agora, Deus não está me punindo quando o crente morre. A Bíblia diz que o Senhor tem alegria na morte do justo, porque verdadeiramente ele não morre. Quem morre no Senhor passa da morte para a vida. O Senhor Jesus, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. Então, a morte para o crente é para viver uma vida transformada, uma vida nova. Então, irmãos, nós vamos orar por cura, inclusive hoje. Só que eu estou te dando um óleo de unção para você orar por outras pessoas. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Então a primeira coisa que eu faço quando eu oro pela pessoa, olha para mim, não olha para a doença, seja o diagnóstico que for. Então a pessoa, ela chegou perto de você com um buraco na barriga, aí você faz aquela não, a fé enxerga o que os olhos ainda não viram. Você está vendo o buraco? Está tudo comido aqui, tá, não é o pé que está preto, está a ponto de cair esse pé. Então não olha para o pé preto, pronto de cair, que está tudo gangrenado, necrosado. Não, olha para Jesus. A primeira coisa, Jesus levou essa doença na cruz, nas feridas dele estava essa doença. Pode ser causa espiritual, pode ser causa emocional, pode ser causa normal, natural, seja o que for. Eu olho para a cruz, e ali, agora eu vou orar, enxergando pela fé, vamos dizer aquele pé necrosado que está a ponto de cortar, olhando aquele pé sarado. Ontem eu fui orar para uma pessoa que ela é cega de um olho, e a oração que eu fiz para ela é enxergando o olho dela normal. É assim que eu olho. Então, se preciso for, na oração você fecha o olho. Fecha o olho e diz: Senhor, eu sei que o Senhor já levou na cruz essa doença desse pé. Então, agora, pelos meus olhos da fé, eu vejo esse pé já sarado. Entendeu? A fé enxerga o que os olhos ainda não viram. Eu vejo esse pé curado. E eu terminei a oração. O pé pode ser curado instantaneamente, e pode ser curado progressivamente. A minha parte é orar. Oro com base no que Cristo fez e na autoridade do nome, que é capaz de mudar toda a realidade. É assim que eu oro. Mas se for de causa espiritual, demoníaca, pode ser que manifeste um demônio que estava escondido na doença. E aí, o que você faz? Vindo um valente, que tem a casa dele, tudo que está lá, ele acha que é dele. Mas agora vindo outro mais valente, que é Jesus, ele entra, amarra o valente, tira ele de lá, e reparte os seus despojos. Então, se eu estou orando e manifestou, a primeira coisa, eu te amarro em nome de Jesus. Primeira coisa, para não fazer espetáculo, para não dar ibope para o diabo. Falei para os irmãos, vou entrar, vou terminar essa coisa aqui de cura para te ensinar. Quantos estão aprendendo?
Vou terminar de cura para entrar por libertação. Que a palavra grega para salvação é sozo. Salvação significa salvação, libertação e cura. Bem, enfim, estou orando por cura, manifestou demônio, amarra, fica amarrado aí. Ai, mas fica violento. Não fica, se amarrar não fica não. Amarra e diz aquele demônio: espírito maligno, eu te ordeno, sai desse corpo em nome de Jesus. E deixa sair. Então, pode ser que na oração que você vai ungir alguém manifesta. Então, já estou te ensinando. Porque pode ser de cunho natural, de fundo emocional ou espiritual, maligno. De um demônio que está provocando aquela doença. E como a gente não sabe, a não ser que o Espírito Santo nos faça discernir, a gente vai ter que saber como orar. Bem, eu não sei o que é, mas eu sei que essa pessoa está me pedindo oração, que ela está doente. Então, começa agradecendo: Senhor, eu agradeço pela obra da cruz, eu te agradeço pelo sangue vertido, pelas suas feridas essa pessoa já foi curada. E Pai, tua palavra diz, usa a palavra, que o Senhor Jesus levou na cruz essa doença, seja ela natural, seja ela emocional, seja ela física. Pelas suas feridas essa pessoa já foi curada. E eu proclamo a verdade. E agora eu falo ao espírito que age dentro dessa doença, que se alimenta dessa doença: eu quebro o teu domínio, eu te amarro e eu te repreendo desse corpo. Sai agora. Terminou? Senhor, agora Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a obra, viu? Agora Espírito Santo, completa a cura, manifesta poder de cura. Terminou? Unge a cabeça da pessoa e diz: receba a cura em nome de Jesus. Pronto. É assim que funciona. Irmão, como Deus ungiu, fala seu nome aí. Como Deus ungiu Jesus, ungiu quem? Fala seu nome. Como Deus ungiu Jesus, ungiu quem? Sabe para quê? Para que você tivesse o Espírito Santo e tivesse o poder do Espírito Santo. Quantos tem o Espírito Santo, sabe? E tem o poder dele. E agora, irmão, para que você vá para toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor é com você. Vou orar por cura aqui, do mesmo jeito. Então, se você tem uma área do seu corpo que precisa do toque de cura, seja o mais simplesinho. Ah, pastor, é uma coceira, é uma alergia, é um resfriado, é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca. Não, é um problema renal, é um problema do fígado, é um problema cardíaco, é um diagnóstico que o médico diz que não tem jeito. Seja do simples ao mais complicado, eu vou olhar para o mesmo lugar, a cruz, e eu vou encontrar em Jesus que Ele levou essa enfermidade nele, e eu vou declarar cura sobre você. Ele, pelas suas feridas, já curou você. Você crê assim? Eu quero que você olhe para quem está perto de você e diga assim: a fé enxerga o que os olhos não viram. Diga para o irmão do outro lado: a fé enxerga o que os olhos ainda não viram. Você crê assim? Nós vamos orar baseados nessa palavra hoje, mas vai servir para tudo, qualquer área da sua vida. Seu casamento está abalado, olha para Jesus, para a cruz, e olha para tudo que Ele fez e para a vitória. É para a área financeira, é a mesma coisa, olha para Jesus. Tem oração que você faz que é de intimidade, tem oração que você faz de proclamação de autoridade. Nós vamos fazer assim em nome de Jesus. Amém? Fica de pé.